Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversas sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Aê! Estamos de volta aqui nesse 2019 que promete tudo. E hoje é o nosso primeiro prosa do ano. Estamos aí muito animadas, né, Thay? Com várias novidades. O ano promete. O ano promete. E com vários convidados especiais. E é hoje, terça-feira, está começando o nosso Prosa, e o Prosa Cultural, ele é um programa sobre cultura local. Então, a nossa proposta é sempre prosear, conversar com quem faz cultura aqui no nosso estado. E hoje nós vamos prosear sobre um tema muito legal e super importante, que são movimentos de incentivo à leitura. E ontem, dia 7 de janeiro, que foi o Dia do Leitor. Então, temos aí muito papo para pôr em dias. E teremos aí um programa especial e que vamos mostrar alguns exemplos de projetos que se dedicam a isso, a esse incentivo à leitura, a compartilhamento de livros. E, principalmente, estamos aqui com uma convidada especialíssima, que é do projeto Livro Livre, que é realizado aqui no Ceará, que é a psicóloga e mediadora de leitura, Anita Moura. Olá, Anita, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra, né? O primeiro programa do ano para falar sobre cultura. Um dia depois do Dia do Leitor, né? Sim. É uma temática muito importante, né? E é um prazer todo nosso tê-la aqui, já que tentamos várias vezes. E agora deu certo. Então, gente, hoje é nosso primeiro programa do ano e com ele também vem algumas mudanças, pequenas mudanças que são aí ótimas. O nosso quadro Alencarinos em Destaque, ele se estendeu um pouquinho e será aí de homenageados focados para o Nordeste. Então, vamos ampliar do Ceará para o nosso Nordeste todo. Então, teremos aí muita gente para homenagear. E o nosso de hoje continua sendo aqui no Ceará, porque sobre literatura não tem como não falar de Patativa do Assaré, que aí foi o nosso poeta do sertão. Então vamos homenageá-lo no dia de hoje. E ainda teremos dicas de programação cultural do que está acontecendo aqui na nossa cidade durante toda a semana. Então fiquem ligados aí que temos muitas coisas para acontecer nesse finalzinho de tarde desse céu nublado de hoje. Lembrando que a apresentação e produção é minha, que me chamo Wilma Farias ou Will, caso seja mais fácil para você falar. A operação de som e de vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Oi, Thay. Oi, gente. Sejam bem-vindos ao primeiro Prosa do ano. Primeiro programa do ano, a Thay, claro que vai aparecer. Tive que aparecer, né? Mesmo com essa cara de doente, a gente aparece. Então, gente, é isso. Fiquem ligados e nos acompanhem aí, que teremos muitas coisas legais. Anita, o projeto Livro Livre, que aí você nos bastidores estava me explicando aí algumas diferenças que eu não sabia, mas que ele existe desde 2014. Então, assim, diga como que ele começou, o que de fato ele é. A gente vê aí vários livros espalhados pela cidade, mas não sabe muito bem por quê. Bem, como você falou, assim, o Livro Livre é um dos projetos, uma das ações, né? Fico muito feliz em dizer isso, que aqui em Fortaleza há muitas pessoas dedicadas a projetos de incentivo à leitura. E o Livro Livre, assim, é algo relativamente simples, não é algo novo. Sim. Na verdade, eu fui inspirada por uma pessoa que eu admiro muito, né? Eu fui morar um tempo fora, eu morei em Brasília uma época. E eu sempre fui uma grande leitora, sempre gostei muito de ler, sempre tive muitos livros, livros guardados em casa, comprava muitos livros, às vezes não dava tempo ler. Então, assim, coisas que leitor vivencia, né? Sim.
e nunca tinha pensado em compartilhar meus livros, mas quando fui morar em Brasília, fui morar ao lado de um açougue. É uma história bem interessante, porque, poxa, o açougue, o que tem a ver, né? Mas o seu Luiz Amorim, do Tebone Açougue Cultural, há mais de 20 anos, se não me engano. Tebone Açougue Cultural, certo. Exatamente, um local fantástico, inclusive um dos pontos turísticos de Brasília, né? Um local que a gente precisa conhecer. Sim. E aí o seu Luiz, há uns 20 e poucos anos atrás, decidiu compartilhar os livros deles com os clientes. Né? A história é bem interessante porque ele colocou lá uma estantezinha, na época a vigilância sanitária reclamou, como assim, livro com carne e tal. E aí ele botou essa estante do lado de fora do açougue e esse projeto cresceu tanto que hoje dezenas de paradas de ônibus em Brasília tem estantes com livros, vários lugares, um projeto premiado que tem suporte lá de incentivos de Caixa Econômica, enfim. E aí eu fiquei extasiada, eu fui morar vizinho ao açougue, então eu comecei a ler 3, 4 livros por semana sem gastar nada, ia lá, buscava, não gostava, devolvia, comecei a deixar os meus livros e aquilo foi tão importante para mim, porque eu estava vivendo um momento tão difícil da minha vida, me sentia muito só, mudei para outra cidade com um filho pequeno, não estava muito legal. Então, aquelas leituras me ajudaram muito, né? Já não me senti tão sozinha, me senti cuidada, senti como se fosse um carinho comigo. Uma companhia. Exatamente. Então, quando eu voltei para Fortaleza, como assim eu vou ficar sem o Tebone Açougue Cultural? E eles fazem sarau, eles faziam shows, era uma coisa linda, né? Incrível. É incrível, é muito, muito bonito o trabalho que ele faz lá. E aí eu disse, não posso ficar de braço cruzado depois de ter vivido uma coisa que foi tão importante para mim. E aí voltei a trabalhar em escola. A escola onde eu trabalhava recebeu uma doação enorme de livros, não conseguiu assimilar tudo à biblioteca. Eu disse, não, agora é o momento, né? Vou começar esse movimento aqui também. E aí foi assim, né? Bolei, meu esposo fez o logotipo, até hoje é o mesmo, né? E bolei um texto para colocar lá no livro, para quando eu deixasse o livro em algum local. Na época tinha um rapaz também em São Paulo que fazia o Esqueça um Livro, esqueci o nome dele agora. E eu disse, não, enquanto eu não monto uma estante, vou esquecer os livros por aí, né? E aí comecei a deixar, eu ia ao cinema, deixava um livro, ia para uma consulta médica, deixava um livro no consultório, ia ao teatro, levava uma caixinha de livro para quem quisesse pegar. Comecei a fazer isso. E aí comecei a fazer com os meus livros, os livros da minha mãe. Aí parentes começaram a doar os livros para mim, amigos de amigos. Eu fiquei conhecida, né? Não, todo mundo tem livro para doar, então doa para a Anitta. E é interessante porque um tempo depois surgiu na rua da minha casa uma bolaria. E a senhora dona da bolaria colocou uma estante de livros lá para compartilhar. Aí eu disse, não, gente, é agora, eu vou ficar aqui do lado, porque é o que está faltando, porque eu já fazia isso há uns 2 anos, né? Sim. Deixava livro por aí. E aí conversei com eles, estava dando certo, como é que era e tal. E aí resolvi, não, agora vou começar a montar os espaços, né? Sim. E aí procurei uma amiga que era veterinária. E lá na clínica dela fiz a proposta, porque era um lugar bacana, eles tinham uma visão diferente na clínica, não trabalham com venda de animais. E aí eu coloquei para eles assim, que interessante seria, porque o espaço era propício, os clientes estavam sempre voltando lá para banhar os animais, espaço, né? Espaço de troca. Né? Aí, então vamos montar, vamos. E deu super certo. Agora em fevereiro, fazer 2 anos que a gente fez essa primeira estante de livros na clínica veterinária, que é a Garrateca, que é a minha menina dos olhos, que eu vou lá, acho que quase toda semana, mexer nos livros, deixar. E aí tem livros que vão e voltam várias vezes. Sim. Tem uns que a maioria nunca volta, mas a intenção da gente, porque as bibliotecas nossas são livres, é que o livro ele continue circulando, que ele não fique parado. Exatamente. Né? Enfim, então a história começou assim, né? Do livro livre e dos pontos, né? Mas, tem muita história para contar, mas vai perguntando. Eu falo bastante. Certo. É interessante pensar esse movimento de compartilhamento de leitura, né? Eu lembro que a primeira experiência que eu tive em relação a isso foi uma vez que eu estava em uma viagem em São Paulo. Isso foi em 2010, mais ou menos. E eu acho que foi quando esse movimento ele começou a ganhar uma proporção maior, né? E aí eu indo pro Ibirapuera, achei isso tão lindo. Porque eu tava indo ao Ibirapuera, e era um domingo de manhã, e aí eu vi assim, num ponto de ônibus, um livro. E aí a primeira ideia que me veio, vixe, alguém esqueceu o livro, como é que eu vou devolver?
Mas aí o nome do livro, pra mim, foi um sinal de que aquele livro era pra mim, naquele momento, que era A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Que livro você E eu encontrou? estava muito clariciana nessa época. Então eu disse, não, gente, isso é um sinal, é pra mim. Mas aí depois eu fui entendendo que era um movimento que já estava acontecendo Sim, já há algum sim. tempo, das pessoas terem essa experiência de deixar livros Uhum. e alguém pegar e daí depois fazer circular, né? Sim. Então essa ideia da liberdade da leitura, né? Que aí é muito legal pensar Sim, isso. sim. Sul e Sudeste, esses movimentos começaram 1 ou 2 anos antes do Sim. livro livre, né? Infelizmente, mas assim, essas modas parece que chegam primeiro lá. Sim. Porque, na verdade, a gente está falando de book crossing, algo muito similar ao que já acontece na Europa, nos Estados Unidos, né? Inclusive, existe uma metodologia, você entra no site, você pode cadastrar o livro. A ideia do book crossing, né? A original, é que você Sim. cadastre um livro, eu vou deixar esse livro aqui livre. Você cadastra, deixa ele em algum local. Aí a pessoa que encontra, quando ela termina de ler, quando ela deixa em outro espaço, ela vai lá no site e diz, olha, eu deixei no local tal. E aí você consegue acompanhar o livro por toda a viagem que o livro faz de mão em mão. Tem toda né? uma sistemática. Tem. Então, assim, isso em outros países já acontece com muita frequência. Mas os projetos aqui no Brasil começaram há uns 6, 5 anos atrás. Sim. A maioria dos que eu tenho acompanhado, né? Sim. Mas cresceu bastante. Mas eu vejo aqui no Ceará, assim, que as pessoas tiveram um carinho tão grande, surgiram tantas coisas Sim. que eu digo muito, as pessoas riem, mas eu digo, olha só, Fortaleza será a cidade dos livros livres, porque são muitos projetos, Também são eu muitos também lugares, né? Eu fico maravilhada. E as pessoas, Anitta, agora tem no local tal. Exatamente. Eu disse, nossa, eu vou lá fotografar. Então a gente reúne tudo isso no livro livre, né? Tem um movimento todo, que daqui a pouquinho nós vamos falar. Porque aí eu queria, Anitta, que tu falasse mais, tu falou dessa primeira experiência, né? Mas aí depois vieram outras, Sim. né? Tipo, parcerias, voluntários. Então, assim, fala como isso foi se desenvolvendo, que aí depois vieram as bibliotecas. Sim, sim. Então, assim, à medida que a gente foi, a gente colocou esse primeiro ponto, que as doações foram crescendo, a gente foi ficando, o movimento foi crescendo, foi ganhando visibilidade, então surgiram os convites para a gente participar de eventos, por exemplo. Um grande parceiro nosso, assim, que a gente recebeu vários convites, foi o PMI Ceará. Então, a gente ia para os eventos gratuitos e o ingresso sugerido era um livro. Aí, o que a gente fazia? As pessoas iam, levavam um livro e, na hora, a gente carimbava todos os livros enquanto as pessoas estavam na palestra. Quando elas retornavam para a saída do evento, os livros estavam disponíveis para que elas levassem. Então, assim, muita gente dizia, poxa, eu trouxe esse livro, a minha colega de trabalho trouxe o outro, e a gente pegou o livro uma da outra sem saber, que eu acho que a gente vai montar um espaço dele no nosso trabalho, né? Então, a gente fez vários momentos assim, foi muito bacana. E a partir desse, a gente já fez um no Tribunal de Justiça. Aí, o Tribunal de Justiça do Ceará fez o Justiça Literária, que foi também um projeto similar. Então, assim, a gente começou a inspirar outras pessoas, né? Sim. E aí foram surgindo outros pontos. Então, hoje, a gente recebeu o convite da livraria Lamarca, na Avenida da Universidade. Então, assim, eu acho fantástico, porque na Lamarca é uma livraria, então você sobe, vai para um segundo andar e tem um estante de livros gratuitos. Então, eu não tenho dinheiro agora para comprar um livro, mas eu posso pegar um livro de graça. E é incrível, assim, deu super certo, né? Também tem um carinho enorme lá por esse espaço. E aí foram surgindo, né? Às vezes a gente participa diretamente, às vezes só indiretamente com alguma orientação. Então, tem o Café AIME, e aí como eu trouxe alguns livros aqui. Então, a Faculdade CDL também, já há 2 anos seguidos que a gente vai lá falar sobre leitura compartilhada para os alunos. Mas da bibliotecária de lá surgiu o interesse e a iniciativa. E lá tem o livro Leve e Solto. Então, assim, são muitos projetos, são muitos espaços. E aí a gente realmente começou a participar. Também um grande parceiro nosso, que é o Inova Mundo. Então, ano passado nós estivemos em 8 painéis com texto para discutir temas na área de sustentabilidade, inovação. E o ingresso sugerido eram livros para a gente levar para as nossas bibliotecas, né? E as bibliotecas em si surgiram esse ano, né? Então, assim, por exemplo, o Thales, que é um poeta, que é produtor cultural, que há muitos anos já trabalha com isso, vive disso, respira, ama, né, o que ele faz. Então, assim, ele tinha um sonho, ele é um leitor precoce, ele aprendeu a ler muito cedo,
sempre teve muitos livros. Ele tinha um sonho de ir na casa dele, para beneficiar a comunidade dele, de montar esse espaço, essa biblioteca dentro da casa dele. Então, foi a nossa primeira experiência, vai fazer 1 ano agora, né? E aí, a partir dessa experiência do Thales, assim, que tocou muito o coração das pessoas... Que é a biblioteca Livro Livre Curió. Exatamente. E nós temos aqui umas imagens da biblioteca. Mas pode ir falando. Pronto, pois é. O Livro Livre Curió fica na casa, na sala do Thales, né? A gente começou com um estante, se não me engano, hoje são 3. A maior parte dos livros nem está nas estantes, está circulando lá na Grande Messejana, no Curió. O Thales vai até as escolas e leva livros. A gente já foi para o Liceu de Messejana, levamos vários livros livres do Curió, deixamos livros para a biblioteca também. Então, o Thales, assim, além do Curió, ele acaba atingindo também outras comunidades também. Então, quem depois, num curso que ele ministrou... Thales Asgon, queridíssimo amigo, né, que eu considero um dos participantes, né? Hoje a gente fala, o que é o Livro Livre? É um movimento, eu sou uma voluntária. Eu fiquei mergulhada ali, hoje eu faço parte, né? E o Thales, a mãe dele, a dona Ritinha, a Lígia, a irmã dele, são quem recepciona as pessoas, quem faz, às vezes, mediação de leitura, quem indica livros, né? Então, é uma proximidade muito grande deles com a comunidade, e isso é muito bonito. Então, esse trabalho do Thales, ele trouxe foi uma nova etapa para o Livro Livre, né? Tocou muito o coração das pessoas, porque... É um espaço permanente dentro de uma comunidade que não tem acesso à leitura, não tem biblioteca de qualidade nas proximidades. Então, é um local onde você reúne adultos, principalmente crianças, né? E o Thales está sempre trazendo outros projetos novos, né? É justo isso que eu já ia te perguntar. Porque, assim, um detalhe dessa biblioteca do Thales e das outras também, né? Das bibliotecas comunitárias, que você vai mencionar daqui a pouquinho, mas a do Thales, que eu sei, que eu acompanho um pouquinho pelas redes, você pode pegar o livro e não precisa de cadastro nem nada. Você pode pegar o livro e passar o tempo que você achar necessário. Né? Isso é uma outra forma também de se relacionar com esse espaço da biblioteca. Para além dessa maneira de disponibilizar livros e promover o acesso à leitura, ele também realiza várias outras atividades, como saraus literários, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas atividades que ele realiza. O interessante, assim, as bibliotecas comunitárias em geral, elas têm um papel muito importante nas comunidades, né? E se pensar assim, que nós temos uma quantidade de bibliotecas públicas pequena e elas estão muito centralizadas. Fortaleza é uma cidade gigantesca para o número de bibliotecas que tem, e elas ficam muito próximas às públicas, né? Então, e nem todas as escolas públicas têm biblioteca ou estão com suas bibliotecas funcionando. Então, as bibliotecas comunitárias, elas têm um valor fundamental de pesquisa, de lazer, de cultura para as pessoas. E o diferencial das bibliotecas livres, que foi uma tentativa da gente de tornar a coisa menos complicada, mais acessível, mais próxima, porque essa é a essência do Livro Livre. E se a gente começasse vamos cadastrar os livros, vamos cadastrar os leitores, vamos colocar um prazo de devolução, isso ia afastar as pessoas. E não era isso. Uma outra burocracia. E assim, e aí a gente precisaria de fichas, de computador, e não, vamos simplificar. O que a gente quer aqui é valorizar a proximidade, a vida em comunidade. A gente tem que acreditar que as pessoas vão valorizar aquele espaço, saber que ele é da comunidade, e que, assim, fica a sugestão de que aquele livro retorne, porque aquele espaço ali, ele é uma referência na comunidade para quando a gente precisa de um livro. Mas muitos deles não retornam. E isso não inviabilizou nenhum dos espaços. Pelo contrário, a gente tem recebido um volume cada vez maior de livros, e a gente tem histórias interessantes. Por exemplo, o Thales, se não me engano, o Thales comentou comigo: Anitta, um professor de uma escola comentou que já viu os meninos trocando os livros entre eles no recreio da escola, né? Então, assim, a gente saber que o livro, ele não está na nossa estante lá, mas ele está circulando, é muito bom. O que a gente quer realmente é o livro na casa das pessoas. É que as pessoas o vejam como um item essencial, como algo que pode estar na casa delas. Porque para uma biblioteca funcionar hoje,
o que é mais caro para a gente é o livro, é o recurso mais caro. E a gente consegue por doações, né? E é difícil a gente pensar, as pessoas não têm o hábito de ler, as pessoas não gostam de ler. Primeiro que elas não conseguem comprar o livro. Sim. Elas não conseguem acessar o livro que elas querem ler porque não tem na biblioteca pública ou porque a biblioteca não está perto delas. Então, a gente saber que pelo menos em alguns lugares em Fortaleza a gente consegue ultrapassar essa dificuldade, essa barreira, é muito importante para a gente, Sim, né? porque no Brasil o livro é um artigo de luxo. Exatamente. Não é nada barato. Não, assim, para quem para nossa realidade realmente é algo complicado. E como a gente pode pensar em ultrapassar essa barreira, esse abismo social que existe, né? Como a gente pode pensar, não, vamos ensinar o sujeito a pescar, vamos dar condições, vamos falar em meritocracia. É muito difícil falar disso quando você não tem educação de qualidade, quando você não tem uma criança, uma família que pode proporcionar o prazer de leitura, o hábito da leitura desde cedo. Isso é fundamental. Então, é muito complicado e às vezes a gente não sabe até que ponto politicamente isso é interessante, né? Manter a população afastada dos livros. Ninguém sabe, né? Então, essa é a nossa forma também de luta, né? Sabedoria é poder. Saber é poder mesmo. E aí, Anitta, falando um pouquinho ainda dessas atividades, né, que vocês realizam, para além de disponibilizar livros, mas eu queria só que a gente voltasse sobre os livros, porque a gente não falou de uma coisa importante. Como que vocês deixam claro nesses livros que eles são livres, né? É interessante, porque você falou, eu achei o livro, eu pensei, alguém tinha esquecido. Quantas vezes eu deixei o livro e a pessoa, ei, moça, você deixou o livro aqui? Eu, não, esse livro pode deixar aí. Porque no caso, o meu não tinha nenhum aviso. O seu vocês colocam, né? Gente, assim, como o livro é realmente um artigo precioso, é algo que é vendido, e a gente queria que esse livro realmente circulasse, que simplesmente alguém não, né, ou encontrasse ou jogasse fora, ou vendesse, enfim, porque a gente tem livros, realmente, muitos deles são caros, né? Então, desde o começo, o que eu tenho feito? Eu coloco adesivo no livro, o livro tem uma perfuraçãozinha, não sei se dá pra ver aqui, né? Um passarinho, que é o símbolo do livro desde o começo. Tu pode aproximar só mais um pouquinho, assim, pra câmera aqui. Pronto, gente, ó. Aí a gente coloca um marcador e a gente coloca também um texto, ó. O livro tem vários registros aqui, alguns carimbos, para que, caso chegue na mão de alguém, ou caso chegue ao sebo, não, mas faz parte do livro livre, né? E aí o texto que a gente coloca é: leve, leia e liberte. Este livro é livre. Seu destino é encantar muitos leitores. Se você o encontrou, participe do movimento. Depois de curtir a leitura, deixe-o no espaço público para que continue a viagem. Então, esse é um livro livre, que eu deixaria ele num banco da praça, numa das casinhas aí das praças, que todo mundo, é a Anitta do livro livre. Não, gente, não fui eu. Quer dizer, já é uma outra ação, Ninho de Livros, né, que começou, que veio do Sudeste também. Então, assim, são muitas pessoas fazendo, né? Além desses do Ninhos, eu sei que tem as geladeiras também espalhadas por Fortaleza. As geladeiras que eu acho mais fantásticas são da minha amiga Lúcia Silveira, que é do projeto Plantando Bem, né? Então, assim, volto a dizer, assim, que o livro livre, assim, e uma coisa importante que a gente fez desde o início foi tentar se encontrar e se reunir com essas pessoas e formar um grupo coeso, né? E não rivalizar, porque esse projeto é da fulana, esse é o projeto da cicrana. Então, quando as pessoas me perguntam, Anitta, eu quero doar livros. Olha, eu tenho projeto esse, tem essa biblioteca. Então, assim, há muitos projetos interessantes. Então, as geladeiras de livro, por exemplo, muitas delas, quem faz esse trabalho é a Lúcia, né? Mas a Lúcia Silveira, do Plantando Bem, um dia, quem sabe, ela vem aqui falar, uma pessoa maravilhosa também, uma guerreira, porque as geladeiras da Lúcia, às vezes, a mesma geladeira 2, 3 vezes é arrancada do chão, depredada, e ela consegue, coloca lá de novo. Então, é um trabalho muito importante que ela faz. E ela inspirou muita gente também. Porque a diferença da geladeira... E um pouco similar aos ninhos também, né? Porque eles ficam
disponíveis em espaço público, né? A Sim. estrutura é tipo uma biblioteca. Em espaços externos, né? Externos, espaços públicos. Uhum. E aí é uma questão importante para a gente atentar, né? Que o respeito Sim. ao espaço, É. que por vezes, infelizmente, não existe. É verdade. Então a gente vê sendo usado inapropriadamente, né? Se colocam outras coisas. É. E a sugestão é que seja troca. Eu sei que é difícil, nem todo mundo tem um livro para fazer uma troca, Sim. né? Mas muitas vezes a gente chega e realmente não encontra nada e fica às vezes decepcionada. Mas, gente, não é fácil. É um número enorme de pessoas que quer ter acesso ao livro, né? E sem ter condições mesmo. Então, Sim. por exemplo, um outro projeto que é o Livros Livres, que surgiu, foi iniciativa da bibliotecária Islânia Castro, da Universidade Federal do Ceará. São 10 pontos na universidade e um na Secretaria de Segurança Pública, né? Em vários locais, na biblioteca do campus do PC, tem no campus da Humanidades, tem no campus do Direito. E a Islânia, o que ela me passa, assim, que o volume de doações realmente por maior que seja, ele ainda não fornece livro suficiente para a demanda dos estudantes. Sim. São livros de literatura, a maioria deles, porque há uma necessidade muito grande de acesso à leitura, né? Então, assim, é por isso que todo livro é importante, né? A gente recebe essas doações com muito carinho. Nem sempre a gente consegue buscar logo, porque, felizmente, o número de doadores está aumentando, mas a gente tem que pensar que, realmente, assim, ainda há muito a ser feito. Muito, muito, muito. Mas que bom que tanta gente está empenhado nisso. Então, por favor, respeitem os nossos espaços, cuidem, esses espaços externos principalmente, né? A gente tem um grande parceiro também, que é a Transform Coworking. Eles têm uma geladeira lá na frente. Eles nos ajudaram a colocar uma geladeira de livros lá na Floresta do Curió, que quem cuida lá é a Secretaria do Meio Ambiente e o Thales também, né? Uhum. Então, assim, há outros espaços de Fortaleza fazendo esse compartilhamento, ou com geladeiras, ou com estantes, outros cafés. A gente é parceiro do Café Aimee, tem um estante lá, mas o Café Blend também tem estante de troca. Então, há muitos espaços onde a gente pode compartilhar, muitos mesmo, que bom. Amém. Continuando aqui um pouquinho sobre como esse movimento foi desencadeando outros. Será que tá certo? Não sei. Desencadeando. Inspirando, né? Umas pessoas foram inspirando outras. Enfim. Que também, além da biblioteca Livro Livre Curió, também teve o Quintal Cultural e o Sim. Castelo da Leitura, Sim, né? é. E aí eu queria que tu também falasse sobre esses projetos, onde Certo. eles se localizam. Hoje, as bibliotecas da nossa rede, pequena rede, que começou ano passado, são 3, né? Aham. A Livro Livre Curió, Quintal Cultural, Raimundo Vieira, que é a Lenice, Sim. e o Castelo da Leitura, que é o nosso mais novo projeto, né? E o Thales, nas suas andanças, né? Ele dá muitos cursos, conhece muitas pessoas. E aí, ele encontrou a Lenice no Grande Bom Jardim, Sim. Grande Lisboa, lá. E a Lenice, ela é poetisa, ela escreve também, é uma pessoa da área cultural, ela canta. E na casa dela há um quintal, né, que ela disponibiliza para a comunidade. Aí tem um palco, tem instrumentos musicais, e aí tem as 2 estantes de livros, né? Então ela recebe crianças. Então, a Lenice tinha um espaço que já era propício, porque ela já compartilhava o quintal da casa dela com a comunidade. Então, num dia que ela participou de um curso com o Thales fez a sugestão. E aí a gente juntos começou. E a Lenice é uma pessoa maravilhosa. Já foi entrevistada pela TV, recebe lá os livros dela, ela mesma carimba. Tem a identidade visual lá, que é um coqueiro lá no Quintal Cultural. Então as pessoas vão lá, Anitta, eu não sei se eu separo um dia para as visitas, porque as pessoas vêm aqui, vêm de manhã, vêm de tarde, vêm de noite. Então quem tem a biblioteca em casa é assim, portas abertas o tempo todo, Logo né? Um quintal. E ela é uma pessoa maravilhosa. Então é o Quintal Cultural. E o castelo, os estojos que ela distribuiu no final do ano para as crianças, né? Ela mobiliza muito a comunidade, ela distribui cartaz para falar para as pessoas que há a biblioteca lá, fez o Natal das crianças. Então, tanto o Thales como a Lenice são pessoas da cultura, que trabalham com cultura e que abriram as portas das suas casas para receber as pessoas e compartilhar esses livros, né?
E aí a gente também conheceu nesses cursos, né, um curso em comum que eu fiz com o Thales e a Elis, e aí a gente descobriu que a Elisiane Rocha, ela era uma leitora ávida, sempre gostou muito de ler, que é o Castelo da Leitura. Sim. E aí ela disse, gente, eu queria muito ter uma biblioteca na minha casa, porque eu tenho muitos livros, as pessoas vêm aqui em casa pedir os livros emprestados, e eu queria poder oficializar a minha casa como uma biblioteca comunitária, né? Casa da mãe dela, que ela mora lá agora. E aí ela disponibilizou a sala da casa dela, a primeira sala. A gente está em processo de construção desse espaço, né? Ainda vai receber a pintura, a gente recebeu da escritora Vanessa Passos as estantes como doação. Não, 2 estantes, então a gente está construindo um acervo, mas ela já começou a emprestar, então tem uma identidade visual. Alanita, eu quero que seja um castelo, aqui vai ser o Castelo da Leitura. Eu tenho umas cortinas roxas, eu vou colocar aqui. Então ela vinha sonhando, assim como o Thales, ela vinha sonhando com esse espaço. Sim. Ela não é da área cultural, mas ela era um sonho, a gente, ela tinha um espaço bacana, então vamos sonhar junto com ela. Então, se tornou o livro Quintal Cultural, já aberto. Lá é Caucaia, Parque Potira 2, né? Para quem tiver interesse de ir lá conhecer e doar, e, enfim, participar. Como a Elis não é dessa área de cultura, não está acostumada com contação de história, então a gente gostaria muito de contar com voluntários, viu, gente? Para fazer a mediação, para fazer um clube de leitura, enfim. O espaço está aberto para que a gente possa explorar da forma como a gente quiser. Então, livro de braços abertos para voluntários com todos os tipos de trabalho na área de cultura. É isso aí. Anitta, e quem quiser doar livros ou oferecer esses tipos de ações voluntárias, né? Como é que faz? Entre em contato com a gente no Instagram. Pode ser lá no Instagram do Livro Livre. Eu tô um pouco off esses dias, férias das redes sociais. É muito bom, viu, gente? Mas pode entrar em contato diretamente com o Thales, com a Lenice ou com a Elis, né? Recentemente, eu deixei uma lista de bibliotecas comunitárias, acho que umas 20 bibliotecas comunitárias aqui em Fortaleza e no interior também, né? A gente também tem um grupo maravilhoso aqui, chamado Jangada Literária. Acho que, não sei se elas já vieram aqui. Já. Que são também 10 bibliotecas, né, aqui e uma em São Gonçalo do Amarante. Então, a gente sempre compartilha com as pessoas essas possibilidades, né? Enfim. Inclusive, gente, quem quiser conferir mais sobre o tema bibliotecas comunitárias, pode procurar o nosso programa, que está disponível no YouTube. Nós estivemos aqui com o Alan Brás, que é produtor e agente de leitura dos Jangadas Literárias. E é só procurar o nosso programa lá, Bibliotecas Comunitárias, que vocês podem conferir um pouco mais sobre o que quais as bibliotecas que tem aqui em Fortaleza, né? Quais a rede abrange. Então, é bem legal o programa, então vale a pena conferir. Sim, não. É um trabalho maravilhoso que elas fazem, né? Acompanhado por bibliotecária. É uma outra infraestrutura, é uma outra forma de funcionar. Mas são espaços essenciais nas comunidades. Sim. E a gente tem também um grande amigos, na verdade, são voluntários, um grupo de voluntários no bairro do Barroso. Né? Então, lá existe a Biblioteca Viva. E eles também fazem um trabalho até fora da biblioteca. Eles fazem umas atividades no lago, observação das estrelas. Eles fazem um trabalho com os centros de saúde, com as mães, com as crianças pequenas também, oferecendo livros para que as mães leiam com as crianças. Então, a gente tem muitos espaços que estão recebendo. E, assim, esses livros, quando chegam ou para a gente do Livro Livre, ou para a Biblioteca Viva no Barroso, ou para a Jangada, eles acabam também ganhando indo para outros espaços, porque a demanda que a gente tem, a gente consegue suprir. Então, o que a gente faz com esses livros? A gente encaminha para outras bibliotecas. Então, por exemplo, a Biblioteca Casa Camboa, que é na Sabiaguabe, que hoje faz parte da Jangada, então eles já entram em contato com pessoas de outro espaço, por exemplo, do bairro Santa Filomena. Então, tem a biblioteca da Filó. Então, elas já encaminham alguns livros para lá, né? Então,
outro espaço do Janguru Sul. Então, assim, vão aparecendo as bibliotecas, né, em outros espaços, então a gente começa a encaminhar esses livros para outros lugares, né? Então, assim, eu acho bacana, assim, é que não é, eu vim hoje, mas assim, falar do livro livre, mas falar de algo muito maior, Sim. que são as pessoas que estão mobilizadas para que esse livro precioso, que está na casa de alguém, numa caixa ou no estante, ela chegue para quem não tem acesso, ou às vezes que nunca teve essa possibilidade de ter um livro em casa, né? Então, é uma forma desse apelo também, né? Que eu acho que o que está na essência do livro livre não é só incentivo à leitura, é incentivo ao compartilhamento, ao cuidar do outro, porque você doar um livro, principalmente um livro que foi importante para você. E aí é um outro apelo que eu faço, porque assim, a gente recebe livros maravilhosos, mas muitas vezes a gente recebe livros antigos, livros que não tem mais condição de uso. Então, às vezes a gente compra, a gente leu, às vezes a gente não lê, a gente deixa parado. Quando aquele livro já está ficando bem amarelinho, eu vou doar, né? Então, assim, o que é bonito é quando você lê um livro que foi significativo para você e você diz, não, eu preciso que esse livro siga em frente. Eu preciso que esse livro troque outras pessoas, né? Então, a gente tenta muito deixar essa mensagem também, né? De que o livro seja uma forma de você também, de você transformar não só a si mesmo, mas de você conseguir tocar o coração de outras pessoas. Troca, né? Enfim. Mas vamos aí, gente. Partilhar aí o que nós temos. E é importante, principalmente, pensar na importância que a leitura tem, né? Que é muito também de nos levar a outros universos, né? E ampliar um pouco aí o nosso mundo, que aí precisamos urgentemente expandir nossos mundos, nossas compreensões de mundo, que eu acho que eu considero a leitura assim algo crucial para que a gente possa aí estar se desenvolvendo enquanto ser humanos melhores e mais solidários. Então, com certeza, você falou tudo. Leitura como exercício de empatia. Eu acho que é o exercício mais essencial para se trabalhar a empatia, porque você consegue vivenciar a dor do outro, a realidade do outro, né? Um bom autor, ele te transporta para esse lugar, né? Você vive aquilo. Você vivencia aquilo, assim, eu não sei o que é, eu sou uma mulher branca, bem nascida, mas o que é você nascer numa classe social desprivilegiada, o que é você sofrer preconceito, o que é você sofrer uma violência. Então, a literatura, o cinema também, as artes em geral, eles te trazem essa experiência e elas começam a te transformar. É uma transformação que você muitas vezes não é perceptível. Mas é uma transformação muito boa, né? São aos pouquinhos, aos pequenos passos que na hora você nem percebe tanto, mas quando você chega mais à frente, aí dá uma olhadinha para trás, e você dá para perceber. Você percebe que você se tornou um ser humano melhor depois de boas leituras, né? É importante a gente atentar. Saber escolher Boas bem, leituras, porque infelizmente não temos apenas boas leituras aí disponível, então. Mas enfim, vamos seguindo aqui um pouquinho com o nosso programa. A prosa tá boa, Anitta, mas precisamos seguir um pouco. E agora, gente, o nosso quadro de homenagem, que vamos aí homenagear o nosso querido, nosso poeta do sertão, Patativa do Assaré. O Patativa do Assaré, ele nasceu na Serra da Santana, que fica a 18 quilômetros da cidade de Assaré, no dia 5 de março de 1909. O Patativa perdeu o pai dele cedinho, aos 8 anos, e com isso ele teve que começar a trabalhar na roça para garantir o sustento da família. E é interessante, assim, a gente atentar para isso, né, que é a realidade de muitos dos brasileiros, né, infelizmente. E, enfim, quando logo em seguida, aos 12 anos, ele conseguiu ingressar na escola e passar a escrever poesia e a produzir pequenos textos. E foi quando ele ganhou uma viola da mãe aos 16 anos e ingressou na arte dos repentes, apresentando-se em saraus e pequenas festividades na sua cidade natal.
O nome Patativa surgiu devido à semelhança entre o seu canto e o do pássaro patativa, que é uma ave nordestina que possui um canto mais singular, né? E quando o jovem poeta, tinha apenas 20 anos, foi quando ele ganhou esse nome oficial, que é como ele é conhecido, Patativa do Assaré. E então, com esse nome artístico, ele começou a viajar mais pela região, cantando seus repentes e apresentando-se várias vezes na rádio Araripe. O Patativa, ele dedicou toda a sua vida à produção da cultura popular, né? E com a linguagem simples, porém poética, ele se destacou como compositor, improvisador e poeta. Produziu também literatura de cordel, mas ele nunca se considerou um cordelista, porém nós o consideramos totalmente um cordelista. No ano de 1956, ele escreveu seu primeiro livro de poesias, Inspiração Nordestina. Nesse livro, ele retratou aspectos culturais importantes do homem simples do Nordeste, que é o que marca muito a sua obra. E após este livro, ele escreveu outros que também fizeram muito sucesso, e com isso ele ganhou vários prêmios e títulos. A sua obra ele tem grande destaque na literatura cearense, mas também não só na literatura cearense. Ele é procurado por pesquisadores do mundo inteiro para conhecer e saber mais sobre a sua obra. Um dos seus poemas mais conhecidos é A Triste Partida, que foi cantado por Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E o poema ele fala de uma família de retirantes que, sofrendo com a seca, parte para São Paulo em busca de dias melhores. O Patativa, ele faleceu aos 93 anos, em 8 de julho de 2002. Contudo, a sua memória continua viva no Memorial Patativa do Assaré, que fica na sua cidade natal, em Assaré, no sul do Ceará, né? E sua obra ela tem sido estudada, como eu falei, por pesquisadores, professores das mais diversas universidades e diferentes localidades. E as principais obras do autor Inspiração Nordestina, né, que foi lançado em 1956, Inspiração Nordestina, Cantos do Patativa, de 1967, Cante Lá, que eu canto cá, que é 1978, Espinho e Fulô, de 1988, Balseiro, Patativa e Outros Poetas de Assaré, de 1991. E aí segue aí, gente, com várias outras obras. Eu peguei aqui um pouquinho do trechinho de Cante Lá, que eu canto cá, que é a obra do Patativa. E Patativa, né, ele é sinônimo praticamente para falar e retratar a realidade do sertão, né, de uma linguagem simples e que era dele mesmo. Então eu vou aqui falar só o trechinho do começo, porque é bem extenso, só para dar um pouco de curiosidade para quem ainda não conhece e para matar um pouco de saudade para quem já sabe. O poeta cantor de rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Você teve educação, aprendeu muita ciência, mas das coisas do sertão... Mas das coisas do sertão não tem boa experiência. Nunca fez uma paioça, nunca trabalhou na roça. Não pode conhecer bem, pois nesta penosa vida, só quem provou da comida sabe o gosto que ela tem. Pra gente cantar o sertão, precisa nele morar. E aí vai, seguindo, é bem extenso, é muito lindo, porque ele vai retratando todo o sertão, com a linguagem própria também, né, que aí é algo importante pra gente pontuar, né, Anitta, que além de toda a poesia que tinha no trabalho do Patativa, era a forma que se falava, né, que essa
linguagem oral que passou para a escrita e que muitos estudiosos também procuram a obra do Patativa também para fazer essas análises e ver toda essa potência criativa e sair um pouco desse discurso dessas linguagens eruditas entre o popular e o erudito, que aí, enfim, né, são várias discussões. É a sabedoria popular, Exatamente. né? É uma beleza única, realmente, Patativa. E aí, quem não conhece Patativa ainda, não perde tempo, vai conferir, que tem muita coisa sobre ele na internet, tem documentários e muitas coisas legais. Vale a pena, gente. Esse foi o nosso homenageado de hoje, desta terça-feira, desse primeiro programa do Prosa Cultural de 2019. E vamos seguindo aqui com o nosso quadro de dicas. Falando em literatura e também um pouco de música, vai ter o lançamento do livro Lindo Sonho Delirante, que é do Bento Araújo, que é um colecionador de discos e também escritor. O autor, depois de reunir 100 álbuns psicodélicos brasileiros gravados entre 1966 e 1975, que resultou no volume 1 do Lindo Sonho Delirante, agora ele parte para um conceito mais amplo, reunindo mais uma centena de discos, desta vez chamados de audaciosos, em vez de psicodélicos, que foram lançados entre 1976 e 1985. O Bento Araújo ele veio lançar esse livro aqui, o volume 2, mas também tem o volume 1, para quem quiser. Ele realizará um momento legal lá, especial na verdade, de autógrafos e bate-papo sobre esse segundo volume do livro, né? E será no Centro Cultural Belchior, que fica ali na Rua dos Pacajus, número 123, na Praia de Iracema. Será amanhã, dia 9, quarta-feira, a partir das 18 horas. Os livros eles estarão à venda no local. Então, aí, para quem é fã de música brasileira, eu acho que é uma dica imperdível. E seguindo também, agora vamos falar uma dica para cinema e para os cinéfilos. Vai começar, a partir da próxima semana, a mostra Retroexpectativa, que é uma mostra super esperada aí, que acontece sempre no Cinema do Dragão, que a mostra Retroexpectativa 2018-2019, ela é a exibição de 74 longas-metragens, acontecem também debates e masterclass, e também um ateliê de crítica cinematográfica, que as inscrições começam hoje, dia 8/1. Então, gente, a mostra ela reúne os filmes que mais fizeram sucesso no ano que passou, 2018, e adianta também os lançamentos do primeiro semestre deste ano. Então, ela traz ainda clássicos remasterizados do cinema mundial. E tem 17 filmes também na lista, e a faixa Expectativa traz uma diversidade com produções de diferentes nacionalidades e que circula por grandes festivais internacionais, como os de Berlim, Veneza e Cannes. Então aí fica a dica para quem quer rememorar os melhores filmes do ano passado e também quem já quer ficar ligado com os desse primeiro semestre. É um momento super esperado, assim, que acontece no Dragão do Mar para quem curte cinema de arte. Acontecerá de 17 a 30 de janeiro. Fica ali no Cinema do Dragão, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Rua Dragão do Mar, número 81, na Praia de Iracema. Os ingressos eles custam R$ 14,00 a inteira e R$ 7,00 a meia. Lembrando que às terças-feiras o valor do ingresso é promocional, R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. Então, ó, é baratinho, viu? E é cinema de qualidade, então super indico. Mas é o carimbo do Prosa da próxima vez. E aí, Prosa Cultural. Prosa Cultural, carimbo. E pra quem curte aí um pouco de teatro e música, a Carol Levi, ela estreia o espetáculo Canta Bicho, de 12 a 20 de janeiro de 2019, sempre aos sábados e domingos. O
Canta Bicho pela primeira vez aqui na capital cearense, nossa cidade, nossa fortaleza, essa terra solar que em janeiro está cheia de novidades. Carol Levi, que é uma artista pernambucana. Esse espetáculo ele é dedicado ao público infantil. Ele é um show que reúne várias linguagens, né? Ele reúne o audiovisual com direito a uma banda ao vivo, bailarinos, efeitos cênicos repletos de cores e criatividade. Então isso é muito legal, porque ele é um espetáculo marcado pela interatividade. Então encanta aí todas as crianças de todas as idades e acho que adultos também. Então é um trabalho que inclui canções e histórias interpretadas pela multiartista, compositora e contadora de histórias, Carol Levi, né? Então, que está desde 2003, que lançou o seu primeiro DVD, Cantarola, e está aqui em Fortaleza com esse espetáculo do seu, acho que é segundo CD, Canta Bicho, né? Que foi gravado em estúdio. E quem quiser conferir, será nos dias 12, 13, 19 e 20 de janeiro, né? Sempre aos sábados e domingos de janeiro. Os sábados às 17 horas, os domingos às 15, são 2 sessões, às 15 e às 17 horas. Os ingressos custam R$16 a inteira e R$8 a meia. Também, quem quiser conferir, a Caixa Cultural Fortaleza, que fica ali na Avenida Pessoa Anta 287, na Praia de Iracema. Vocês podem ir fazer um tour nesse final de semana. Vai conferir a retrospectativa no Dragão. Aí atravessa a avenida e quem tiver criança pode conferir Carol Levi Canta Bicho. Então, ó, para a família inteira. Fale. Eu obtive excelentes referências da Carol Levi. Pretendo levar meu filho, né? E eu achei ótima a mostra retrospectativa, porque o resultado do Globo de Ouro acabou de sair. Eu perdi vários filmes fantásticos. Exatamente. Então é a minha chance de ver no cinema os ganhadores do Globo de Ouro. Vai aí que vai dar certo. Dá para conferir toda a programação online. E é isso, minha gente. Vamos aí finalizando o nosso Prosa Cultural de hoje. Lembrando que o nosso conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais. Rádio Ceará News, lembrando que o Ceará é com S-I, e também no nosso site www.cearanews.com.br. Além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo, que é disponível tanto para iOS quanto para Android. Então não tem desculpa de não nos ter mais pertinho e acompanhar toda a nossa programação. Lembrando que o Prosa Cultural está aqui sempre às 17 horas, às terças e quintas-feiras. Então, nos acompanhem, curtam, compartilhem, falem para os amigos. Que aí o nosso objetivo principal é prosear e expandir, falar sempre sobre cultura aqui no nosso Ceará. E vai dar bom 2019. Anitta, agradeço a sua presença, você ter vindo compartilhar um pouquinho, porque eu sei que você tinha muito mais para dizer. Um mundo, eu acho que nós poderemos fazer vários programas especiais. Sim, mas foi muito bom, foi muito bom. Então é isso, agradeço a sua presença e a sua disponibilidade. Agradeço demais também, me perdoem por não ter vindo antes. Mas eu Mas acho contem que sempre comigo, estarei sempre disponível. Eu acredito muito no momento certo, porque você veio num momento muito especial, 1º de 2019. Sim, primeiro programa. Um dia depois do Dia do Leitor, então Foi o universo excelente. guardou esse momento Sim. para hoje. E você ainda trouxe Patativa, Olha aí, tá nordestino, cabra da peste. Pois é. Bom demais. Nosso poeta aí do sertão. E é isso, minha gente. Muito obrigada aí por nos acompanhar. E Thay, muito obrigada pela sua companhia de sempre. Por nada, até quinta-feira, que é nosso dia musical. Lembrando que quinta-feira nós estaremos aqui no Astral com a banda Dona Leda. Então, ó, já se preparem às 17 horas que estaremos aqui com a banda quase toda. Aí com muito reggae e muitas
boas vibrações para 2019. E é isso, obrigada, boa noite, tchau, tchau e até quinta. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.